Olá pessoal, professor Almir Lanzoni, bem-vindo à terceira aula de matemática. Na aula de hoje, continuando falando sobre múltiplos, vamos trabalhar sobre mínimo múltiplo comum em um dos casos apenas, ok? Então eu vou ensinar a vocês como calcular MMC através de dois modos. O mínimo múltiplo comum, como diz o nome, é o menor múltiplo em comum de 4 e 6, sem contar o zero, note. Determinando separadamente os múltiplos de 4 e os múltiplos de 6, nós temos 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, e assim sucessivamente. Múltiplo de 6, 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, e assim sucessivamente, tirando o zero, o primeiro número, o menor deles, que é múltiplo tanto de 4 como também de 6, é o 12. Então, o MMC de 4 e 6 é o 12. Tirando o zero, é o menor número que divide por 4 de forma exata e também por 6. Uma outra maneira, chamada de modo prático, é colocarmos o 4 e o 6 e fazermos a decomposição de forma simultânea. Eu vou dividir então por 2, vai dar 2 e 3. Divido por 2, 2 por 2 dá 1. O 3, para a divisão não ser exata, eu apenas copio. E agora divido por 3, chegando em 1 e 1. Quando terminarmos agora, multiplicamos esses fatores. Lembrando que foi dito aula passada, só podemos utilizar números primos no lado direito, ok? Então precisamos decorar pelo menos os primeiros primos até o 23. Então 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12. Note que chegamos novamente na resposta igual a 12. O primeiro caso que iremos falar na aula de hoje são problemas que envolvem uma periodicidade, isto é, um período que se repete no mesmo intervalo de tempo. Então, como terão mais de um fenômeno, como serão vários fenômenos com os seus períodos, através do MMC determinaremos o menor intervalo de tempo que esses fenômenos irão acontecer de forma simultânea. Eu coloquei o desenho aqui dos planetinhas porque a gente sabe que eles giram em torno do Sol sempre no mesmo intervalo de tempo. Então o movimento de translação dos planetas é um exemplo de movimento periódico. Então vamos aos exemplos. Exercício número 1. Laerte toma a medicação X a cada 2 dias e a medicação Y a cada 3 dias. No dia 1º de janeiro, ele tomou as medicações X e Y juntas. Sabendo que janeiro tem 31 dias, o número de dias do mês de janeiro em que Laerte tomará as duas medicações juntas é igual a. Então a pergunta é, pessoal, através do MMC eu vou determinar, o menor intervalo de tempo que ele tomará o medicamento X e também o Y. Então, um é a cada 2 dias e o outro a cada 3, fazendo o MMC de 2 e de 3, vamos fazer o modo prático. Vou dividir por 2, copio 3 e depois por 3. Então, descobri que a cada 6 dias ele irá tomar os medicamentos ao mesmo tempo, de forma simultânea. Então, ele tomou no dia 1º de janeiro e a cada 6 dias. No dia 7, estou somando 6, ok? No dia 13, no dia 19, no dia 25 e finalmente no dia 31. Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Uma outra maneira de determinar esses dias, se eu pegasse o total de dias e dividisse pelo intervalo de dias, que é o MMC, aqui vai dar 5 e resta 1, ok? Note que a resposta é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e não 5, por quê? Porque nós não estamos contando a primeira vez que o fenômeno aconteceu. Então, por essa forma de dividir o total de dias pelo MMC, eu preciso lembrar que se o primeiro dia aconteceu, como ele disse que ocorreu no dia 1º de janeiro, então preciso somar o dia 1º, logo foram 6 vezes que esse fenômeno aconteceu, por isso, alternativa E. Número 2. Uma companhia aérea fixou rodízio entre 2 cidades para seus comissários de bordo de determinado voo diário. A escala estabelece que o comissário A
trabalho e voo a cada 8 dias. A cada é uma ideia de periodicidade, né? Um fenômeno que se repete sempre a cada 8 dias. O comissário B a cada 10 dias e o comissário C a cada 12 dias. Nesse caso, se os três tiverem trabalhado juntos no voo do dia de hoje, qual vai ser a próxima vez em que eles trabalharão novamente? Essa é a ideia, novamente, do MMC. Então, o A é a cada 8 dias, o B a cada 10 dias e o C a cada 12 dias. Vou dividir por 2, fica 4, 5 e 6. Divido por 2 novamente, fica 2, o 5 é ímpar, eu copio, e 6 vai dar 3. Divido por 2 vai dar 1, 5 e 3. Vou vir do outro lado, ok, pessoal? Vou copiar novamente. Então ficou 1, 5 e 3 por enquanto. Agora eu vou dividir por 3, fica 1, 5 e 1, terminando dividindo por 5. O MMC, então, vai ser o produto 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 15. 8 vezes 15 é 120. Então, o fenômeno ele vai se repetir a cada 120 dias. É importante entender que esse fenômeno ele é infinito, ok? A cada 120 dias, sempre os três comissários irão se encontrar, de uma forma infinita, não apenas nos primeiros 120 dias, ok? Número 3. A secretária de uma escola realiza rigorosamente uma tarefa A cada 6 dias trabalhados e uma tarefa B a cada 4 dias trabalhados. Sabendo-se que ela trabalha de segunda a sexta-feira e que em uma quinta-feira ela realizou ambas as tarefas. Cuidado, que aqui não está contando o fim de semana, ok? Então o fenômeno tem que tomar cuidado com o calendário porque tem uma quebra de dias de trabalho. E começou na quinta-feira, ela fez ambas as tarefas. Então, pessoal, eu vou fazer o MMC de 4 e 6, vou pôr na ordem que veio o enunciado, de 6 e 4, divido por 2, vai dar 3 e 2, divido por 2, vai dar 3 e 1, divido por 3, e chego então multiplicando que a cada 12 dias o fenômeno se repete. A pergunta é, durante o mês seguinte, a essa quinta-feira, não houve interrupção dos dias trabalhados por ela, é correto afirmar que a vez imediatamente posterior, a primeira vez após aquela quinta-feira em que ela realizou, ambas as tarefas foram após 12 dias. Cuidado que não conta o fim de semana. Então vou montar aqui um calendário, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E domingo foram dias que eu não posso contar porque não foram trabalhados, ok? Então ela começou na quinta-feira. Primeiro dia de trabalho dela foi quinta-feira, e eu sei que após 12 dias, eu vou contar agora no calendário, para ver em que dia da semana isso irá cair, ok? Então, trabalhou aqui, aí passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, caindo então numa segunda-feira, alternativa A. Número 4. Gabriel e Adriana realizam atividades físicas. O Gabriel faz ciclismo a cada 4 dias, a Adriana faz natação a cada 6 dias. No dia 2 de outubro de 2019, ambos realizaram suas atividades físicas. E daquele dia até o final daquele ano, que é 31 de dezembro, né, ambos realizaram rigorosamente as suas atividades físicas, independente de os dias serem feriado ou final de semana. Diferente da questão anterior, não há pausa nos dias, ok? Isso conta todos os dias, inclusive fim de semana. Sendo assim, do dia 2 de outubro até o final de 2019, ele quer saber quantas vezes em que Gabriel e Adriana realizaram as suas tarefas físicas. O primeiro passo, então, como quer que seja no mesmo dia as atividades, eu vou fazer MMC de 4 e 6, como a gente já fez anteriormente, para descobrir em quantos dias eles fazem as atividades juntas, ok? Dividindo por 2 aqui vai dar 1, copio 3, vai dar por 3, aqui deu 1, multiplicando vai dar 12, né? A cada 12 dias eles fazem atividade. Agora eu preciso saber, do dia 2 de outubro até o final do ano, quantos dias se passaram, ok? Então, primeiramente, eu vou fazer o mês de outubro, que vai 2 de outubro a 31 de outubro, ok? Então eu vou fazer 31 menos 2, quando eu subtraio eu não estou contando o primeiro dia, né?
31 menos 2 dá 29, sem contar o dia 2, que foi o dia que eles fizeram a atividade juntas. Quando você subtrai, você nunca conta o primeiro dia. O mês de novembro tem 30 dias, então passou mais 30 dias de novembro e mais 31 do mês de dezembro. Eu vou somar agora, então, nesses 3 meses, quantos dias se passaram. 9 mais 1 dá 10, sobe 1, 3, 6, 8, 9. Foram 90. Agora, eu vou pegar esses 90 dias e vou dividir pelo MMC, que é 12, para ver quantas vezes eles fizeram juntos. Eu sei que 7 vezes 12 dá 84, só que a resposta não é 7. Por quê? Como eu disse aqui na subtração, eu não estou contando a primeira vez que fizeram atividade juntas. Então é 7 além do dia 2, contando o dia 2, então somando 1, eu chego que foram 8 vezes que fizeram atividade juntas, logo alternativa E. Cuidado com essa pegadinha, porque tinha opção 7 nas alternativas, ok? Então precisa no final somar 1, que refere-se ao primeiro dia, no caso 2 de outubro, que fizeram atividades simultaneamente. Questão número 5. 3 aparelhos de sinalização piscam suas lâmpadas em espaços de tempos contínuos. Um deles pisca a cada 12 segundos, o outro a cada 18 segundos e o terceiro a cada 20. Exatamente às 20 horas de determinado dia, esses 3 aparelhos de sinalização piscaram ao mesmo tempo suas lâmpadas e funcionaram corretamente até a 4ª vez em que piscaram suas lâmpadas ao mesmo tempo. Então foi às 20 horas e mais 3 vezes. Então, para descobrir o tempo que levam para piscarem ao mesmo tempo, a gente determina isso através do MMC, de 20 segundos, 12 e 18. Então, 12, 18 e 20, dá para a gente dividir por 2, dá 6, 9 e 10, dá por 2, 3, 9 e 5, dá por 3, 1, 3 e 5, dá por 3, 1, 3 e 5, e finalmente dá por 5. Agora a gente multiplica aqui, 4 vezes 9 é 36, vezes 5, 180. Quer dizer que a cada 180 segundos, as 3 lâmpadas irão piscar ao mesmo tempo. Ok? Se eu fizer, então, 180 vezes 3, eu descubro que vai levar 540 segundos para acontecer a 4ª vez. Porque a partir das 20 horas aconteceu a primeira. As outras 3 levaram mais 540 segundos. A pergunta é, das 20 horas até esse horário, considerando apenas o aparelho que menos piscou, quantas vezes ele piscou? Note que quanto maior o intervalo de tempo, menos vezes ele piscou, né? Então, essa lâmpada que piscava a cada 20 segundos foi a que menos piscou. Se eu dividir, então, 540 por 20, aqui vai dar 27 vezes. Lembrando ainda que eu preciso contar também a primeira vez que ocorreu às 20 horas. Então, 27 mais 1 foram 28 vezes, alternativa B. Número 6. Denise e Carmen trabalham na mesma sala e programaram seus celulares para alertá-las sobre o horário dos remédios que estão tomando. O celular de Denise emite alerta a cada 90 minutos, então Denise é um processo periódico a cada 90 minutos, a da Carmen a cada 120 minutos. Os 2 celulares emitiram alerta ao mesmo tempo às 8 horas da manhã e a pergunta é o próximo horário. Ao fazer o MC de 90 e 120, eu estarei determinando o menor intervalo de tempo que vai demorar para acontecer o fenômeno ao mesmo tempo, isto é, o celular emitirem alerta ao mesmo tempo. Aqui vai um truquezinho a vocês. Toda vez que o número termina com 0, a gente sabe que ele divide por 10. Porém, 10, por não ser primo, eu não posso colocar aqui. Então, qual é a dica? Se eu colocar o 2 e depois o 5, como no final eu multiplico, na verdade aqui eu estou dividindo por 10. E quando eu dividir 90 por 10, ele perde um 0, e 120 por 10, ele também perde um 0. Tá aqui a minha dica. Agora eu vou mostrar para vocês se eu não fizer essa dica. Se eu dividir por 2,
Aqui daria 45 e aqui 60. E dividir os dois por 5 realmente vai dar 9 e 12. Ah, mas agora eu vou pôr 2. Não importa a ordem, eu posso alternar os números, porque como aqui eu vou multiplicar e a ordem dos fatores não alteram o produto, ok? Então 9 é ímpar, eu copio. 12 por 2 vai dar 6. Agora eu vou pôr 3 para mostrar como não importa a ordem. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 2. Vou pôr 3 novamente, vai dar 1 e 2 e termino aqui com o 2, ok? Eu escolhi uma caneta um pouco grossa para facilitar a visualização, só que não cabe aqui até o final. Terminou com 1 e 1. Eu sempre termino quando o lado esquerdo fica somente 1, ok? Então aqui multiplicando deu 10, vezes 2 dá 20, 20 vezes 3, 60, vezes 3, 180, vezes 2, 360. Cuidado que é 360 o quê? Minutos. Como cada hora tem 60 minutos, ao dividir por 60, estou convertendo para horas, ok? Eu sei que 6 vezes 6 é 36, então levam 6 horas para o fenômeno acontecer ao mesmo tempo. Se a primeira vez foi às 8 horas, eu somando 8 mais 6 vai dar 14, isto é, às 2 da tarde, é o próximo horário que os dois fenômenos ocorrerão ao mesmo tempo. Número 7. Em uma avenida há 3 semáforos programados com tempos diferentes, sendo que o tempo que leva para abrir é o mesmo que leva para fechar. O primeiro fica 20 segundos aberto e 20 fechado. O segundo fica 24 segundos e o terceiro 30. Eu botei a tabelinha, né, gente? O primeiro semáforo fica aberto por 20 segundos e fechado por 20. Se o outro fica aberto 24, também fica fechado por 24, que o tempo de ficar aberto é o mesmo de ficar fechado. A pegadinha dessa questão é que MMC, ele trata-se de problemas periódicos. E com as informações do enunciado, eu ainda não achei o tempo que demora para o fenômeno terminar. Então, eu vou montar uma nova coluna aqui utilizando o a cada, que é o fenômeno periódico. Se ele abre e demora 20 segundos para fechar e permanece 20 segundos fechados, só após 40 segundos, que é a soma de 20 com 20, que vai voltar a abrir. Note, né? Aqui ele abriu, vamos supor que eu zerei meu cronômetro, ficou 20 segundos aberto, aqui eu fechei o semáforo, mais 20 segundos fechados, ele só vai voltar a abrir após 40 segundos, ok? Então, o fenômeno se repete a cada 40 segundos. O segundo semáforo, 24 mais 24 vai dar 48, e o terceiro, 30 mais 30 vai dar 60. Então, finalmente, eu descobri agora o período de cada semáforo, que é o tempo que leva para abrir. A pergunta é, se os 3 semáforos abriram simultaneamente agora, quando irá se repetir? É só fazer MMC de 40, 48 e 60. Então, agora não posso usar o truque do 10, porque o 48 não termina com 0, né? Vou dividir por 2. Vai dar 20, 24 e 30. Divido por 2. Vai dar 10, 12 e 15. Divido por 2. Vai dar 5, 6 e 15. Como não coube aqui no quadro, eu vou copiar novamente o 5, o 6 e o 15. Vou dividir por 2. Os ímpares eu copio, o 6 eu divido. Agora eu vou dividir por 3. Vai dar 5, 1 e 5. E finalmente por 5, todos vão dar 1. Agora eu tenho que multiplicar os números, né? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 vezes 3 vezes 5 dá 30. E 8 vezes 30 vai dar 240. Agora 240 o quê? Estou trabalhando com a unidade segundos. Então 240 segundos. Para passar para minutos, eu divido por 60 e vai dar 4 minutos. Alternativa B de bola. Número 8. João está brincando com 2 carrinhos numa pista circular, A e B. Os carrinhos A e B dão 4 e 10 voltas por hora, respectivamente. Aqui está a pegadinha na questão, porque a banca, no caso VUNESP, ao invés de ela me dar o período, ela me deu a frequência, que são coisas inversas. Se eu perguntasse para você, por exemplo, na época de escola, a frequência que você ia à aula, você diria quantas vezes por semana, no caso 5, normalmente, né, de segunda a sexta, você ia à escola. Se eu perguntasse para você o período de cada
dia de aula, poderia ser, por exemplo, 5 horas de aula. Então, o período é a duração que o fenômeno acontece e a frequência é quantas vezes esse fenômeno acontece no intervalo de tempo. Então, são coisas contrárias. Então, se a frequência do primeiro carrinho é 4 voltas por hora, isto é, 4 voltas a cada 60 minutos, se eu dividir o 60 por 4, eu descubro que ele leva 15 minutos para dar uma volta. Se a frequência do carrinho B é 10 voltas por hora, isto é, 10 voltas a cada 60 minutos, se eu dividir o 60 por 10, eu descubro que ele leva 6 minutos para dar a segunda volta. Então, MMC, por ser periódico, eu não posso trabalhar com frequência. Eu preciso trabalhar com o conceito de período. Agora, se eu fizer então o MMC de 15 e 6, eu vou determinar o intervalo de tempo que levam para os dois carrinhos completarem a volta, isto é, se encontrarem no ponto de partida, ok? Dá para dividir por 2 o 6, o 15 eu copio, aqui dá 3, divido por 3, fica 5 e 1, dividindo por 5, aqui termina, logo 6 vezes 5 dá 30, a cada 30 minutos, que é a unidade de tempo aqui, o processo se repete, se iniciou às 8 horas, às 8h30 será a próxima vez, e isso sempre de forma infinita. 8, 8h30, 9 horas, 9h30 e assim sucessivamente, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Na próxima aula iremos falar sobre o próximo caso de MMC. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.